Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. Bom, e nesse vídeo eu quero passar algumas dicas sobre o uso de mesas digitalizadoras. Às vezes o pessoal me pergunta como que eu habilitei certas funções aqui no Krita, por exemplo, e são funções que só funcionam na mesa digitalizadora. Só que o uso dessa ferramenta, muitas pessoas ainda têm dúvidas de como otimizar a mesa digitalizadora, o uso da mesa, né, desse equipamento, para poder conseguir ter um bom resultado na prática. Então, eu vou passar aqui algumas dicas. Primeiro, a questão do mouse e o tablet. Existe uma diferença muito grande no uso do mouse e do tablet. Por exemplo, eu vou pegar aqui um pincel do Krita. Deixa eu fechar aqui essa janela primeiro, porque senão fica o barulho da persiana. Então, ok, eu vou pegar esse pincel, que é um lápis, e vou desenhar com ele aqui utilizando o mouse. Eu vou tentar desenhar como se fosse uma carinha. Então, vamos pegar aqui. Vou até dar um zoom. Olha a dificuldade que tem para poder desenhar um personagem cartoon. Pelo menos está saindo, né? Mas não tá aquela coisa. Porque trabalhar com o mouse não é algo assim muito legal para quando se trata de desenho. Aí não fica bacana, o traço fica... Primeiro que o traço ele fica muito linear, ele não tem variação da espessura, na opacidade, e não fica um traço liso, certinho, e demora muito também. Agora, vou utilizar a mesa digitalizadora. Primeiro eu vou te mostrar o traço. Ó. Isso aqui é o traço, utilizando o mouse. Agora, olha o traço utilizando a mesa digitalizadora. Nota que eu tenho variação tanto na espessura quanto na opacidade. Eu vou pegar até um outro tipo de lápis aqui, que vai dar uma variação até maior. Apesar que esse aqui não tem tanta textura. Vou utilizar esse aqui mesmo. Então a diferença é muito grande, porque aqui eu consigo fazer traços bem suaves e traços mais firmes, sem precisar configurar o meu pincel. O que não acontece utilizando aqui, ó. Eu não tenho esse traço tão orgânico. Até mesmo um movimento simples como esse é muito difícil fazer no mouse, ó. Não fica orgânico, não fica fluido. Se eu for fazer uma bolinha no mouse, não fica certo. Se eu for fazer aqui na mesa digitalizadora, já fica mais certo. Bem melhor. Ou até mesmo formas simples, como um triângulo, não sai. Enquanto que aqui na mesa, eu consigo fazer bem mais rápido. Se eu for fazer um desenho, vou fazer esse mesmo desenho aqui. Ó. Olha a velocidade de se trabalhar. Então você consegue um resultado muito mais rápido, com linhas mais precisas, e assim você consegue trabalhar mais detalhes. Como eu estou fazendo aqui, ó, o detalhe aqui do formato do rosto do personagem. E fazer isso aqui com o mouse, embora seja possível, demora muito tempo. Então, às vezes o pessoal pergunta, principalmente o pessoal que entra em contato para saber sobre o meu curso Game Art 2D, que eu vou deixar o link aí na descrição, o pessoal perguntar, precisa de mesa digitalizadora? É obrigatório? De certa forma porque não dá para você chegar no objetivo do curso, que é um nível de qualidade bom em arte digital,
para games utilizando o mouse. É muito complicado. Então, algo que você levaria muito tempo e não ficaria muito bom utilizando o mouse, com a mesa digitalizadora ou tablet, como eu coloquei aqui, é a mesma coisa. Lembrando que o tablet que o pessoal costuma utilizar, aquele touchscreen e tal, não é mesa digitalizadora, mas geralmente chama-se também a mesa digitalizadora, aquela que tem a canetinha e tudo mais, de tablet também. E aqui eu não estou utilizando uma mesa digitalizadora muito avançada. A minha, eu vou virar ela aqui, é uma Wacom, uma marca Wacom. O modelo dela é Intuos Pen Small, que é a CTL 480. Eu havia pesquisado há alguns dias atrás e parece que não fabrica mais esse modelo. Então é um modelo que saiu de linha, mas na época que eu comprei, era o modelo mais básico que tinha. E eu utilizo ela até hoje e eu consigo ter bons resultados. Então você não precisa gastar uma fortuna adquirindo uma mesa digitalizadora. Você pode comprar um modelo mais barato. Se a marca for boa, como a marca da Wacom, você consegue ter um bom resultado. E outra, é questão de treino também. A primeira vez que eu utilizei, as primeiras semanas, eu me arrependi de ter comprado ela, porque eu pensei, nossa, eu comprei, não estou tendo resultado nenhum, era melhor se desenhasse no papel mesmo e passasse para o computador. Só que com a insistência e a prática, aos poucos eu fui aprimorando a minha maneira de utilizar a mesa digitalizadora, eu fui aprendendo, meio que mexendo mesmo com ela, e fui pegando alguns macetes. E hoje eu consigo ter um resultado satisfatório para mim utilizando ela. É claro que a habilidade na mão mesmo é muito melhor fazendo um desenho no papel do que na mesa digitalizadora, mas é possível alcançar um nível satisfatório. Então, essa é a grande diferença, né, do uso do mouse e o uso da tablet, da mesa digitalizadora. E por isso que vale a pena adquirir uma. No início vai ser difícil acostumar e você não vai ter o mesmo desempenho, mas no decorrer que você vai treinando, você vai melhorando. Outra questão, um dos macetes que com o tempo eu fui percebendo a diferença é a posição que você coloca a mesa digitalizadora em relação ao seu monitor. Eu tenho aqui este exemplo. Nesse exemplo, aqui que a gente tem do lado, está o monitor aqui e a mesa digitalizadora ela está posicionada de qualquer forma. Aqui numa visão superior, como a gente pode ver, ela não está alinhada. A mesa, o monitor está nessa posição, nesse alinhamento, e a mesa digitalizadora está nesse alinhamento. Eu vou fazer um traço aqui e te mostrar o que acontece quando não está alinhado. Eu até separei esse quadrinho aqui para poder desenhar. Eu vou tentar fazer um traço rápido e reto aqui. Ó. A minha mão vai se movimentar de maneira reta em relação ao monitor. Eu vou movimentar na mesma direção que eu estou observando aqui. Olha lá, não sai de jeito nenhum. A minha mão está indo reto. Mas não sai. Por quê? Porque ele está nessa posição, ele não está alinhado. Mesmo que eu pegasse uma régua e colocasse ela retinha, sem olhar aqui para a mesa digitalizadora, porque o ideal é você olhar sempre para o monitor, ele não vai. Então, se eu colocar aqui também, ó, é muito difícil. Agora foi, só que agora eu não estou fazendo uma linha reta, eu estou fazendo uma linha em diagonal. Fazendo a linha em diagonal, aí sim ela fica mais reta. Mas se eu for tentar fazer aqui retinho mesmo, o movimento reto, não vai. Se eu entortar ela mais ainda, aí que piora a minha situação. Porque olha como que está ficando. Fica meio que torto, como se tivesse em ângulo. E os movimentos que eu estou fazendo são movimentos retos. Só que não sai. Agora, se eu tiver a mesa nessa posição, ela alinhada com o monitor dessa forma, e aqui também na lateral, ó, vou colocar meu braço
alinhado, então eu vou alinhar ela com o monitor nessa posição. Vou alinhar o meu monitor com a minha mesa para ele ficar certinho aqui, igual tá nesse desenho de baixo. E vou alinhar a minha mesa digitalizadora com a minha mesa física, né? A mesa que eu estou trabalhando. Deixa eu posicionar. Agora vamos testar aqui. Geralmente, o primeiro traço nunca fica muito bom, mas olha para você ver, é muito mais fácil você fazer um traço que realmente saia reto quando está tudo alinhado. Você consegue acertar o traço mais rápido. É lógico que na primeira, igual se eu vier aqui, ó, não vai sair tão reto, porque a minha mão aqui acaba escorregando na própria mesa. Mas eu consigo alinhar rapidamente. Ó. A primeira não vai, mas as próximas eu já consigo. Se ela tiver torta, a mesa, vai ser muito complicado eu fazer isso. A mesma coisa de fazer um círculo. Eu acho que um círculo até que dá para fazer quando ela está torta. Talvez um triângulo ficaria um pouco complicado. Um quadradinho, ó, ficou torto. Se eu deixar alinhado, ele já vai ficar mais reto. Diferente desse que está nesse ângulo. Então, a primeira coisa que você tem que observar é a posição da sua mesa digitalizadora em relação ao seu monitor. Porque tem pessoas que deixam ela meio torta, e aí é claro que o movimento que você vai fazer com a sua mão não vai ser exatamente aquilo que você está vendo no seu monitor. Então você tem que deixar alinhado para que quando você vê um ponto daqui até aqui, você sabe exatamente que é esse o movimento de mão que você tem que fazer. Se ela estiver torta, aí eu vou ter que fazer um outro movimento. Olha lá, eu tive que fazer 2 vezes para poder acertar. Então você tem que olhar essa questão também. Então beleza. Então você posiciona da maneira correta. Deixa eu deixar aqui. Outra coisa interessante é o ângulo. Ao invés de você deixar a mesa digitalizadora alinhada com a sua mesa mesmo, você colocar uma base por baixo dela para que ela fique como se fosse uma rampinha, ajuda muito também. Principalmente quando você vai trabalhar com círculos, isso aqui é uma mão na roda. Ajuda bastante você a fazer alguns trabalhos. Eu quase sempre utilizo ela com um certo ângulo, porque facilita bastante para você não ter que movimentar o braço demais para frente. Você tem que ficar com a posição fica mais confortável. Tanto é que as mesas de desenho, as pranchas de desenho, elas já são feitas para você colocar elas em ângulo, elas são anguladas para poder facilitar o próprio movimento de mão que você faz ao desenhar. E isso aqui facilita muito para desenhar. Eu vejo uma diferença muito grande ao desenhar formas circulares. Ajuda bastante, porque é um ângulo melhor para se trabalhar. Porque quando você trabalha nesse ângulo, a sua caneta ela tem que ficar mais ou menos assim, ó, para você ter um conforto. Aqui ela pode ficar mais angulada, que não tem nenhum problema. Então, colocar algum objeto abaixo, pode ser qualquer objeto. Aqui mesmo eu estou utilizando uma caixinha fininha, aquelas caixinhas de incenso de vareta, que eu peguei aqui e coloquei meio que no improviso. Na época que eu utilizava o notebook, eu apoiava ela no próprio notebook. Então, tinha o notebook aqui, e eu colocava ela posicionada aqui no canto. E também alinhada. Então, eu tinha aqui o notebook, o teclado do notebook, e eu colocava ela alinhada aqui com essa lateral. Então, ela ficava nesse canto. E acima aqui do teclado, para ele ter esse ângulo. O ruim de quando você usa notebook é que você fica muito no canto aqui da mesa. Porque fica o notebook no final da mesa e ele fica aqui. E muitas vezes, quando você deixa muito próximo da beirada da mesa,
o seu braço não apoia tanto e ele fica muito suspenso. E quando o seu braço fica muito suspenso no ar, para poder desenhar é muito complicado. Então, você tem que deixar um certo espaço para que o seu pulso, pelo menos uma parte do seu braço, fique apoiada, para você evitar ficar com a mão suspensa. Porque você desenhar, vou tentar desenhar aqui um círculo com o braço mais suspenso. É bem complicado. Ó. Se eu tentar passar por cima várias vezes, ele não sai. Agora, se eu já tiver ele firmado aqui, uma parte do braço, o pulso, eu mantenho a minha mão apoiada na mesa e movimento somente o dedo. Então, se eu tiver que fazer um círculo, minha mão está parada. Está parada, está apoiada na mesa e eu estou movimentando somente os dedos, fazendo o movimento do círculo. Então, isso aqui ajuda demais também. Melhor do que ficar com o braço suspenso. Outra coisa é você trabalhar com traços firmes e rápidos, ao invés de você fazer um círculo, por exemplo, dessa forma, ó, lento. Quanto mais lento, mais defeitos vai ter. Eu vou até pegar uma caneta, um pincel que seja mais sólido, só para você visualizar melhor. Então, vou fazer aqui devagarzinho. Não fica tão preciso. Se eu der um zoom, olha lá como que ficou. Então, não é interessante. Mesma coisa fazer traços retos. Ao invés de você fazer um traço assim, uma curva dessa forma, faça direto. Se errou, volta. Dá um Ctrl Z, aí você conserta. É muito melhor do que você ficar fazendo devagarzinho. Porque aqui, ó, a linha, como ficou bem mais reta. Então fica melhor. Então sempre que você for trabalhar, trabalha rápido e preciso. É igual quando você vai fazer um esboço. Você não fica fazendo o desenho ali, tentando fazer a linha toda certinha. Você vai fazer o seu esboço, você vai fazer rápido. Linhas rápidas, precisas, para você poder desenhar ali o seu personagem, o que você estiver desenhando. Fazendo um esboço, né? Depois que você vai refinando o seu desenho. Mas a base você tem que fazer rápido. Não pode ficar demorando muito. Quanto mais rápido, mais preciso o seu traço. Então, traços rápidos e firmes. E não tem problema de você passar várias vezes em cima de um traço, a não ser que seja uma arte final. Mas quando você está esboçando, por exemplo, fazendo um esboço de um desenho, você vai ter que passar várias vezes, corrigir o desenho, vai ficar uma bagunça, mas depois você vai aos poucos corrigindo. Então, beleza, deixa eu ver se tem mais uma dica. Tem os exercícios, que é começar utilizando e fazer exercícios simples. Ao invés de você pegar um desenho complexo e tentar desenhar ele e não conseguir e ficar frustrado, comece com formas simples. Pega, por exemplo, o quadrado. Faça ele várias e várias vezes. Traços rápidos e precisos. Isso é bom até para melhorar a sua precisão nos traços. Para não ter que ficar fazendo devagar os traços do seu desenho. Depois faz alguns triângulos. Faz triângulos diretos, faz triângulos linha por linha. Então, direto você, com uma única traçada, você traça o triângulo. Com linha por linha, você faz linhas diferentes. E trabalhe também com ordens diferentes, né? Igual eu fiz ali, ó. Fiz um nessa direção, depois eu fiz também na outra direção. Porque você tem que estar treinado de fazer traço para cima e para baixo, de baixo para cima, como de cima para baixo e em ângulos diferentes.
Depois faz alguns círculos. Esse é um tipo de exercício que geralmente é feito antes de começar a desenhar. Ele é um exercício que os artistas fazem de forma constante, não é só para quem está iniciando. Geralmente, se você vai fazer um trabalho de desenho, por exemplo, de arte, antes de você começar, é interessante você fazer um exercício como esse, como um aquecimento. Isso, na verdade, é um exercício de aquecimento. Aqui umas rachuras. É algo que também precisa de bastante precisão para ser feito. Aqui ainda não está tão preciso, tem que exercitar mais para poder ficar melhor. Por isso que existem os exercícios de aquecimento. Porque o artista não acorda no belo dia e já vai desenhar e já vai sair tudo perfeito. Tem que fazer um aquecimento antes para poder preparar o traço, fazer meio que os músculos acordarem e o trabalho fluir. Então esses são alguns exercícios. Na internet você encontra vários exercícios de aquecimento que ajudam você também a desenvolver a sua habilidade com o uso da mesa digitalizadora. Bom, então essas foram algumas dicas para você que pretende adquirir ou pretende melhorar suas habilidades com esse equipamento que é tão importante para os artistas digitais. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também confira os links que eu vou deixar aí na descrição. É isso aí, nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!